Olá, tudo bom? Você chegou até aqui, você deve estar sofrendo com isso. Estamos na era da informação, só que essa informação está acabando com a gente. O que antes era algo raro e escasso, que a gente buscava avidamente por, hoje está simplesmente inundando e muitas vezes a gente está se afogando nisso. Então, o que eu quero aqui é basicamente ensinar você a nadar. Bom, para começar, quem sou eu? Eu sou Hélio Barros, eu sou médico, sou gestor financeiro e eu fundei a Dr. Invest. Minha missão é ensinar médicos a fazer uma gestão muito mais adequada, fácil e tranquila dos seus investimentos. Porque isso não é para ser difícil, tá bom? Você não precisa ter resultados espetaculares para construir patrimônio. A gente só precisa fazer o básico. Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai entender qual que é o processo. Eu digo que conhecimento ele é melhor do que dinheiro. Por quê? Porque com conhecimento você gera dinheiro. Dinheiro sem conhecimento não gera mais dinheiro. Então você precisa ter conhecimento para gerar dinheiro. Se você sempre me acompanha, você já deve ter ouvido eu falar bastante disso. Beleza, mas se conhecimento é melhor que dinheiro, o que exatamente que você está chamando de conhecimento, Hélio? Porque não parece uma coisa meio vaga. Então, eu vou te explicar direitinho. Conhecimento é basicamente você associar boas informações com ação, pôr essas informações em prática e aí sim você tem conhecimento. Lembrando que tendo só informação na cabeça e não botando ela em prática, não vai te levar a lugar nenhum. E saindo loucamente, tomando atitudes sem ter informação, também não vai te levar a lugar nenhum. Então é importante combinar as duas coisas, combinar o conhecimento, combinar a informação com a ação. Beleza, então você saiu de definição de conhecimento para outros dois produtos que a gente não tem uma definição clara do que é. Então vou melhorar isso para você. Eu já mostrei para você lá no framework que trouxe você até aqui como que tudo isso se encaixa, que informação mais ação vai gerar conhecimento, né? Então vamos trabalhar um pouco a ideia aqui da informação, de você buscar tudo isso, de você ir atrás dessa informação. Afinal de contas, o que é essa informação? Acontece que quando a gente vai buscar informação no meio em todas as fontes que a gente tem, a gente descobre que boa parte da informação, do barulho e de tudo que a gente ouve, na verdade não é informação. Na verdade a maior parte é opinião. E uma pequena parte, uma bolinha ali inferior é informação. Então é importante que a gente diferencie o que é informação e o que é opinião. Então vamos começar por opinião. Opinião é basicamente tudo que for uma previsão, principalmente no mercado financeiro. As opiniões elas vêm tentando adivinhar o futuro, enquanto que a informação elas são dados, ela analisa o passado. Então você tem dados e quem produz esses dados? Quem produz dados são as próprias empresas produzem dados. E a gente tem sites especializados que produzem dados, e a gente tem casas de research que produzem dados que são bem confiáveis. E agora quem produz opinião? As mesmas casas de research podem muito bem, às vezes, produzirem um pouco de opinião, mas elas são fundamentadas em dados, e eu vou diferenciar que opinião e análise é um pouco diferente. Mas o mais importante é que o que a gente mais encontra produzindo opiniões por aí são as mídias sociais, são aquelas dicas quentes do especialista, tá? São os assessores e os corretores de banco. Por quê? Porque eles querem meio que mostrar serviço para você, eles querem que você pegue a dica quente, eles querem que você acerte alto por causa deles. E convenhamos, isso não é o que você precisa. Mas acontece que quando alguém vem e te oferece esse tipo de coisa, lhe parece muito conveniente. Por quê? Acontece que o seu cérebro ele não quer gastar muita energia. Ele é ávido para economizar energia. E seguir uma opinião parece uma coisa muito simples a ser feito. Já vem tudo mastigado. Lembra do framework que eu falei? Você precisa pegar informação, jogar ação, gerar conhecimento e isso vai te dar resultado. Mas pelo outro lado, a ideia que as pessoas vendem por aí é que você simplesmente pode pegar uma opinião e transformar aquilo em dinheiro.
parece muito palatável, porque é muito mais fácil. Quando você olha isso e vê as opções, você fala, cara, parece muito mais fácil eu ir pelo caminho da opinião. Mas a verdade é que se você for lá no fim, vai dar muita coisa errada. Então você pode até ficar na dúvida de seguir. Eu entendo porque que a gente gosta de seguir uma opinião, parece seguir um especialista, seguir um líder, é muito mais fácil, mas a gente precisa tomar conta do nosso próprio dinheiro. Eu sempre digo isso porque esse é o meio mais, não só barato, mas eficiente de se ter resultado, tá? Então, a grande questão é que quando você vai seguir a opinião de alguém, você acha que você está seguindo a opinião de um gênio financeiro, tipo Warren Buffett, quando na verdade é bem mais provável que você esteja seguindo a opinião de alguém que não sabe muito. Por quê? O próprio gênio financeiro não segue opiniões porque ele não acredita em adivinhar o futuro. E todo mundo que tenta adivinhar o futuro tem um índice de acerto muito baixo. Existem pesquisas que mostram que o índice de acerto de especialistas em research, em casas de análise e tentar adivinhar o futuro através desses análises de dados é por volta de 20%. Então é praticamente um macaco tentando acertar um dardo no alvo. É muito baixo. Não vale a pena você seguir por esse caminho. E o grande problema, por que as opiniões elas levam a esse tipo de erro? Porque a gente acredita que o mundo, na verdade, que tudo que existe está dividido entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei. É basicamente o mesmo mundo em que tem aquelas coisas que eu sei, aquelas coisas que eu não sei. Ah, eu não sei sobre física quântica, mas eu sei que ela existe. Eu sei sobre investimento, um pouco aqui, mas a grande verdade é que o mundo não é tão dualista assim. Na verdade, ele está mais para uns 50 tons de cinza. Se a gente for pegar esse mesmo gráfico e for transformar ele numa representação melhor, ele seria melhor representado dessa forma. O que existe, um mundo de coisas que eu sei, tá? Elas compreendem as coisas que eu realmente sei e as coisas que eu não sei. Ou seja, eu não sei que eu sei física quântica, tá? Então, eu não sei isso. Eu tenho consciência disso. Mas existe um mundo maior ainda de outras coisas que eu nem sei que eu não sei. E é aí que reside o perigo. Quando a gente ignora a existência das coisas que a gente não sabe que não sabe, quantas teorias que existem por aí, quantas informações que existem sobre investimentos, sobre empresas que a gente não sabe que não sabe e que vão influenciar muito o nosso investimento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer ao começar a investir é admitir que existe um mundo enorme de coisas que eu não sei que não sei. É como diria Sócrates. Sócrates diz, tudo sei que nada sei. E exatamente saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de algo. É essa a grande sacada que vai fazer a gente dar um salto aqui, é tentar parar de adivinhar o futuro e usar dados não para tentar prever o futuro, para outra tipo de abordagem. E que tipo falar em não saber o que está fazendo, vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger, ele explica por que muita gente se atrapalha quando tem pouca informação a respeito de um assunto. O que acontece? Você começa estudando algum assunto, muitas vezes a primeira coisa que acontece é que você sobe, a sua convicção fica lá em cima porque você acha que entendeu tudo sobre o assunto. Ah, estudei uma semana. É aquele R1 que estudou, há 6 meses na residência e acha que sabe tudo sobre apendicite. Você fez uma apendicite num cachorro uma vez na vida e acha que já sei operar. E aí, quanto mais você aprende, quanto mais você entende sobre o assunto, você começa a sair desse vale, desse pico de confiança e descer. E aí você vai rolando lá para baixo até um ponto em que você fala, mano, eu sei o suficiente para saber que eu não sei nada sobre isso. E é nesse momento que eu acho que vocês se encontram. Vocês já provavelmente já pesquisaram muita informação, já olharam, já viu e começou a se sentir perdido. Passou por um momento de, eufórico, eu sei o que eu estou fazendo, vou lá tradar. Foi lá, tentou tradar, tomou na cabeça, perdeu algum dinheiro, principalmente na crise que teve agora. E veio para um momento em que
bate uma certa angústia, uma certa desespero, fala, cara, eu nunca vou entender isso. Mas esse é o momento que eu quero ajudar você a começar a subir isso, a começar a subir o morro do conhecimento. Agora você já sabe o quão complicado pode ser, mas existe sim frameworks que podem fazer a gente passar por isso de forma quase que automática, fazendo você indo aos poucos, sem ter que ficar gastando tanto tempo estudando, gastando tanto tempo lendo relatórios, procurando dados de informação. A parte mais difícil no processo não é a parte de ação, é essa parte de entender o que informação que eu preciso e começar. Depois que você começa, a gente vai criar um framework de um hábito praticamente, onde você vai fazendo todo o processo quase que automaticamente, tá? Então, já que a gente falou aqui de todo o caminho das opiniões, vamos então falar um pouco positivamente das informações. O que a gente precisa das informações, o que a gente quer buscar com as informações? O que a gente precisa é de dados, tá? E onde a gente arruma esse tipo de dados? Aqui eu deixei 6 opções de lugares que são ótimas fontes de dados para você. Eles não emitem nenhuma opinião, eles te dão exatamente o que está acontecendo no mercado e você vai lá, olha e vê o passado. E aí o que você vai fazer com essas informações, o que você vai fazer com esses dados? A ideia é não tentar prever qual que vai ser o resultado. Isso é muito importante, você já deve ter ouvido, resultados passados não são garantias de resultados futuros, mas a gente pode entender como que se comportam os ativos financeiros através desses dados. Entendendo como esses ativos financeiros se comportam, a gente pode entender que, por exemplo, uma renda fixa tem um potencial de ganho pequeno e um potencial de perda fixo, tá? Mas ela é muito segura, então a chance de você ganhar dinheiro ali é pouco dinheiro que você ganha, mas você tem um alto grau de certeza que você vai ganhar. E outros produtos, tipo renda variável, que pelo contrário, eles têm um potencial de ganho alto, bem alto, que tende inclusive ao infinito, mas o potencial de acerto nesses produtos é muito menor. E a ideia é combinar, olhando para os produtos, olhando para a performance passada deles, combinar esse tipo de produto para fazer carteiras que funcionam para você, especificamente, porque não é para todo mundo que funciona do mesmo jeito esse processo. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, analisar toda a cadeia de informações de uma vez, já estou preocupado de novo como fazer isso. Aqui que está o pulo do gato. O que eu fiz e venho fazendo durante todo esse processo é aplicar o princípio de Pareto nisso. Não sei se você conhece, mas Pareto, estudando vagens e ervilhas há muito tempo atrás, ele percebeu que apenas 20% das vagens continham 80% das ervilhas. E ele fez essa descoberta e achou muito interessante, e outros estudos vieram depois dele que comprovaram que isso não funciona só para ervilhas e vagens, na verdade isso funciona para o mundo inteiro. Significa que 20%, sempre há 20% do esforço que é capaz de entregar 80% do resultado. E é isso que eu quero ajudar você a fazer. Eu quero identificar com você todo o 20% de esforço que você precisa fazer para atingir os 80% de resultado. O que a gente está focado aqui é atingir o máximo de resultado com o menor esforço. Porque você, sendo médico, você não vai ficar rico com investimentos. O processo ele existe somente para te ajudar a construir o patrimônio, tá? Então o processo existe para te ajudar a construir patrimônio. Mas se eu não vou ficar rico com investimento, eu vou parar agora. Não, porque a rentabilidade que você precisa aprender a fazer nesse processo é o que vai fazer o dinheiro render mais dinheiro. Porque só acumular, se você só acumular e depois começa a gastar, esse dinheiro eventualmente acaba. O que te dá segurança nesse processo é saber fazer o dinheiro render e viver dos rendimentos. Então, acumular patrimônio vai vir do seu trabalho, mas viver desse patrimônio vai vir de aprender investimentos. Essa é a primeira parte, tá, do processo.
Como eu falei, a gente dissecou aqui apenas informação. Ainda falta falar como que a gente combina a ação nesse processo para de fato transformar isso em conhecimento e gerar mais dinheiro, tá? Mas por enquanto é isso. Muito obrigado pela presença até aqui. Se você quiser saber como que eu faço a próxima parte da ação, de como botar isso para ação, vai no meu próximo vídeo que a gente continua o assunto lá. E até mais!